E aí galera, aqui é Ken Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez retornamos com Baki nona temporada. Só que dessa vez nós vamos falar do episódio final. Vamos pra última narração dessa temporada. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima pra poder você estar acessando. Sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Então deixa eu rolar e vamos ao que interessa. No caso, pessoal, vocês viram no episódio anterior que sim, Musashi foi finalmente derrotado, finalmente alguém levou a sério e realmente foi logo o cara mais poderoso que tem, que é Baki, só tá abaixo do Yujiro porque não consegue ativar suas costas direito. Se conseguisse ia ser facinho lutar com os caras. Mas o fato importante de tudo isso é que a gente acabou vendo que sim, Musashi partiu para outra. E aí que vemos de cima o Tokyo Dome e alguém fala, ele está morto? E logo se apresenta o comissário assistente Hino Toyokazu. Ele fala com um policial. Você tem certeza que ele está morto? E não ele perdeu? E o policial fala, essa é a informação que recebemos dos membros infiltrados. E mais uma vez só se prova que ninguém acredita que Baki iria matar o Miyamoto. E sim, ele não matou, ele simplesmente fez uma armadilha para ele. E o superintendente Mabushi Nao continua a explicar para o Hino. O relatório foi que certos eventos aconteceram e a alma de Musashi deixou o corpo. E aí o Hino até pergunta sem entender, a alma dele você está... Veja, o que devemos fazer agora? Há 1000 homens aqui, mostrando que trouxeram uma grande tropa para conter Miyamoto caso Miyamoto fugisse dali. E aí que o superintendente diz, bem, porém voltamos mais uma vez para Miyamoto, que está ali, caído ao chão, derrotado, onde vemos 3 pessoas ao redor, a irmã de Tokugawa, o próprio e Baki, onde todos os outros ainda continuam a olhar aquele momento. E Baki fala, Sabuko-san, obrigado por se preocupar. E aí que Sabuko fala, embora já tenha passado o momento apropriado para dizer isso, éramos míopes. Quando eu conjurei Miyamoto Musashi, quando se tornou real, o que inevitavelmente aconteceria, o que absolutamente nunca aconteceria, tínhamos uma ideia geral de tudo isso. Ainda assim, não paramos. O que acontece se você soltar um monstro cruel em uma cidade? Já sabíamos algo sobre a resposta, mas não podíamos deixar de lado nossa curiosidade. Eu não poderia, nem isso poderia estragar. E aí que vemos até mesmo Tokugawa se tremendo, suando frio. Ainda se continua a dizer, o que fizemos é digno de punição por 1000 mortes. E aí que Baki completa, a verdade é, apesar do medo, todos nós tínhamos expectativas em relação a ele. Todos nós o convidamos. E é claro, cada um de nós tinha que confirmar por nós mesmos suas espadas, poder, sua nitidez e sua brutalidade desumana. Nós cometemos o mesmo crime. E aí que todos ali ficam pensando um pouco e ainda se continua. Nós desta nação nos comportamos como nós mesmos e Musashi-san se comportou como ele mesmo, nada mais. E aí que alguns artistas marciais chegam próximos a Baki e ajudam a tirar Miyamoto dali. O tempo passa e vemos as pessoas em respeito pela morte de Musashi. E se é dito, todos. Este não é um enterro, esta é a partida do espadachim mais forte, de um grande e precioso ancião. Não junte as mãos em oração, mas mantenha-se firme, enquanto nos despedimos de um soldado. Onde vemos todos os artistas que estavam presentes, ou grande maioria deles, em continência para com Musashi. E ainda se diz, eu peço que fiquem em pé, em atenção. E logo em seguida, a ambulância parte com o corpo de Miyamoto em destino à grande torre onde está o laboratório secreto. E ao mostrar dentro do laboratório, lá estava Miyamoto, deitado na maca cheio de eletrodos e vários canos em seu corpo, onde se diz pulso, respiração, pressão arterial, temperatura corporal, todos os valores normais. E mais uma vez vemos a equipe daqueles que trouxeram a vida a Musashi, onde até mesmo está lá o Honomura Hitoshi e o paleontologista John Honor, onde se é dito pelo Hitoshi. E como você pode ver, não há ondas cerebrais. E é aí que Tokugawa diz, ele voltou. E Hiroshi até mesmo concorda, correto,
para aquele tempo. Enquanto todos olham para o corpo de Miyamoto, ainda se diz: ele voltou para aquele tempo. E aí Tokugawa pergunta a Nonomura: ele vai ficar bem, Nonomura? E Nonomura diz: apenas deixe isso conosco, vamos manter ele no tempo congelado aqui. Passa um tempo e vemos que há um líquido sendo usado para manter Miyamoto em conservação. E até mesmo uma sonda entrando em sua boca. E Tokugawa pergunta: o que é esse líquido? E Nonomura diz: nitrogênio líquido. E ao ouvir aquilo, Tokugawa até pergunta: não é 100 alguns graus? E aí que Nonomura explica: bem, no momento está sendo mantido em torno de 0 Celsius. Depois disso, nós vamos abaixar gradualmente a temperatura em 0,5 graus Celsius a cada 6 horas. A meta final é menos 196 graus Celsius, o que deve levar 6 semanas. Estamos usando técnicas de criopreservação extremamente lentas. E aí Tokugawa pergunta: quando ele congelar, suas células não serão destruídas? E o Nonomura continua: aquele problema foi vencido pela nossa equipe há 2 anos, e isso envolve o tubo de sua boca. Mas enfim, enquanto a pesquisa sobre isso ainda não foi publicada, nossa equipe criou um novo medicamento. A cada minuto, 0,9 miligramas dele são lentamente engolidos. Pelo procedimento digestivo padrão, 20 litros, 20 mil milímetros, devem ser digeridos durante um período de 15 dias. Com isso, ele se espalha pelo corpo até um nível nanoscópico por todas as células. E o fluido de preservação não congelante preenche seu corpo. E aí o John complementa: em termos simples, é um líquido que não vai destruir as células. E novamente, o Nonomura continua: mas enfim, o trabalho da nossa equipe nunca está completo. E aí que se pergunta: o que está sendo feito para impedir que seu sangue congele? E aí que Nonomura explica: os tubos presos a seus fêmures estão ligados à sua aorta e veia cava, e a circulação está correndo sem complicações. Em 77 horas até o início da semana, a prevenção de congelamento deve ser o suficiente em todas as veias. E aí, abaixando a cabeça, o Tokugawa fala: muito obrigado, Nonomura-kan. Muito obrigado a todos vocês. Onde eu ouvi aquilo, Nonomura começa a dizer: poderíamos, no mundo moderno, acusar Miyamoto Musashi de cometer crimes? Mas antes de fazer perguntas como essa, você precisa ser capaz de mantê-lo por perto. Um artefato tão valioso. E ao escutar aquela voz, Tokugawa fica feliz, pois gostava muito de Musashi e até começa a chorar, onde ele diz: Musashi vai ficar! E aí que o tempo passa e vemos vários artistas marciais ali, juntos a Musashi, observando o que estava acontecendo. E o Nonomura fala: induzimos preservação por meio de nitrogênio líquido. Já se passaram 5 dias desde que a preservação começou. A cada 24 horas a temperatura diminui 2 graus centígrados. Atualmente a temperatura do líquido é de menos 10 graus centígrados. O objetivo final é de menos 196 graus centígrados. Levará cerca de mais de 5 semanas. E aí os demais começam até a observar o local, a instalação gigantesca que estavam conhecendo. E Tokugawa diz: como todos podem ver, Musashi vai ficar. E naquela hora, os demais não se sentem tão bem. Inclusive Baki e alguns outros ficam de cara feia com aquela afirmação. E aí que Kureha diz: essa preservação é porque você planeja reanimá-lo em algum momento futuro? Ou isso é... E aí que Tokugawa diz: ou é o quê? Questionando Kureha. E aí que Baki se intromete e fala: um perpetualmente preservado Miyamoto Musashi. E aí que Tokugawa pergunta para Baki: isso pode ser um problema para você? E Baki diz: isso não é só para mim. Eu não acredito em você, meu velho. Então você está pensando: a partir de agora, você pode puxar o homem para fora e colocá-lo de volta, sempre que for conveniente para um de nós, não é? Todos ali ficam até sérios observando o que Tokugawa vai falar. E Tokugawa diz: todos. O Miyamoto Musashi está vivo aí? Claro que não. Então ele está morto? Isso também seria incorreto. E aí que Nonomura diz: o tempo parou para ele. E Tokugawa complementa: o que temos aqui é o corpo completo de Miyamoto Musashi. Seria a cremação? E um enterro bom e organizado para estar venerando os mortos para você? Esse é o ideal? Eu não vou permitir isso.
O Musashi que partiu sempre pode voltar. E vemos Musashi como se estivesse num plano astral totalmente diferente. E Tokugawa sério fala: e continuaremos a manter seu lar adequado, carne e sangue. E aí que Baki, Kureha, Doppo ficam bastante surpresos ao ver aquilo. Teria sido essa saída que Baki encontrou a certa? Não teria sido correto ter matado ele definitivamente? E Tokugawa fala: essa é minha fidelidade ao viajante, que mesmo que ele não consiga passar por aqueles portões novamente, seu verdadeiro lar continuará a existir aqui. Você pode me dizer que isso não é veneração legítima? Baki e os demais ficam pensando sobre aquilo, de cabeça baixa. E Tokugawa chama Baki e diz: Baki, eu poderia ter um minuto? Baki, sem entender, vai com ele, caminhando, sozinho. E aí que Tokugawa começa a falar: se o ogro, se Rama Yujiro agarrasse um pedaço de carvão e aplicasse uma pressão astronômica a ele com sua força de pressão nível mítico, Baki diz: eu imagino que ele poderia transformá-lo em um diamante. Isso é mítico demais para ser real. Mas a verdade é que, sendo quem ele é, talvez Rama Yujiro realmente pudesse. Ele tem esse tipo de aura sobre ele. E é aí que Baki é levado para uma sala, onde tem uma pedra brilhosa na mesa. E aí Baki logo percebe e pergunta: o que é isso? E aí que Tokugawa diz: com o que se parece? Onde Baki fala: é uma pedra, certo? E aí que Tokugawa fala a Baki: isso não é um mito, este é um diamante criado por Sukune. E aí que Baki pergunta: Sukune? Você não quer dizer nome no Sukune? E aí que Tokugawa diz: oh, você conhece ele? Das origens do sumô? E aí que Baki diz: uma competição de luta com as mãos vazias, a partida oficial mais antiga do Japão, e ele foi o vencedor. E aí que Tokugawa fala: isso economiza algumas explicações. Sim, aquele nome no Sukune. E aí que Baki fala: velhote? E Tokugawa pergunta: E Baki, muito cabreiro, já acha estranho e fala: é sobre um clone? E Tokugawa fica até meio desanimado e diz: antes isso era carvão. E Baki ouvir aquilo até diz: uma vez era? E Tokugawa explica: carvão comum, o tipo que você encontraria em qualquer lugar. Sukune, com sua força monstruosa, sem paralelo, agarrou-se a ela. E aí Baki, interrompendo, já diz: transformou em diamante? Onde Tokugawa confirma que sim, tinha transformado. E aí que Baki logo legando diz: bem, não é possível. E é aí que vemos Sukune espremendo toda aquela pedra e Tokugawa falando: ele o agarrou com uma mão grande o suficiente para esconder um pedaço de carvão do tamanho de uma maçã e deixar em superfície escura cintilações inquestionáveis. Era apenas parcial, mas sua força de aperto incomparável havia transformado a pedra em diamante. É aí que Baki pensa e diz: parcial? Tudo isso é diamante. Onde Tokugawa continua: esses 200 gramas que foram transformados em 1000 quilates foi pelo segundo Sukune. É aí que Baki até pensa: o segundo? E aí que Tokugawa explica tudo o que aconteceu. Cerca de 2000 anos se passaram desde o nascimento do primeiro. Ao todo, 172 gerações de sucessores nasceram naquela época. Cada e todo Sukune agarrou este carvão, mas permaneceu inalterado. Isso deveria ser desnecessário dizer, mas a diamantificação não foi adiante. O rebento que surgiu na antiguidade com o tempo tornou-se uma árvore jovem, amadureceu e em uma grande árvore que empurrou para trás seus arredores e finalmente tornou-se um território conhecido como a árvore sagrada. Como se correspondesse ao crescimento durante todos aqueles anos, um certo homem está passando por um amadurecimento surpreendente. No dia da cerimônia, um colosso de 2 metros saltou e deu um passo em direção ao altar. Depois de cruzar as mãos em oração por algum tempo, sua mão se estendeu em direção ao consagrado Goshintai. E aí que vemos que aquele homem começa a pegar o carvão. E ainda se diz: monge Koichi Simon, 26 anos. E ele conta: foi uma maravilha. E foi assim, do tamanho de uma grande maçã, talvez. Sua mão o escondeu como se fosse uma esponja. O carvão é frágil e se quebra facilmente.
Ainda em torno daquele pedaço de carvão, com sua força de aperto extremamente tremenda, ele cerrou o punho e apertou, firmemente apertando. E então, finalmente, ele transformou o carvão no material mais duro da terra. É aí que Baki pensa, sem querer acreditar naquilo. E aí Tokugawa fala, então, o segundo Nomi no Sukune nasceu. E é aí que se começa a narração. Rikishi é escrito como homem poderoso. Espere. Essa é uma grande afirmação que você está fazendo sobre Sumotori. Ei, quão fortes você acha que os Rikishi são? Em comparação com a pessoa média? Em comparação com o artista marcial de outro campo? Quão fortes eles são? Já não vimos como eles são fortes quando eles tentaram? Sim, vimos vários Rikishi famosos entrarem no ringue. Eles tiveram resultados terríveis. Mas eles não são Rikishi. Eles são ex-Rikishi. A diferença entre eles e os lutadores ativos é substancial. As lutas de sumô são curtas, talvez 10 segundos em média. É raro ver uma partida passar de 1 minuto. Vamos comparar isso com as 12 rodadas de 3 minutos em uma luta pelo título de boxe profissional. 10 segundos. As partidas de Kick Hurley duram 10 a 15 minutos. As partidas de MMA são de 15 a 25. 10 segundos. Essa brevidade é muito à parte. Pelo que nos mostram os sprints no atletismo, o humano correndo com força total pode manter essa velocidade por 10 a 20 segundos no máximo. As habilidades exercidas por Rikishi, essa massa muscular, essa gordura corporal, essa flexibilidade, são funções cardíacas e pulmonares. Todas essas coisas são construídas para apenas 10 segundos ou mais. Os 10 segundos do Rikishi. Ok, vamos dizer o seguinte. Um campeão de MMA está enfrentando um Rikishi com as mãos vazias. Ele está lutando contra um Rikishi que está pronto a levar um soco, ser chutado. Os 10 segundos de um Rikishi poderiam ser interrompidos por seu chute baixo bem treinado? Poderia um contra-ataque oportuno derrubar o Rikishi com força total? Com um tackle rápido, ele derrubaria o lutador de sumô? É um ritual shintoísta. Por que eles não têm pets de 6? Por que eles não correm longas distâncias? Por que comem tanto? Por que não há nenhum sinal de partida? Por que não usam sapatos de última geração? É uma misteriosa selva redonda. Vou pesquisar a carne do Rikishi, cavar no mistério de sua gordura corporal e desnudar o misterioso homem forte, o Rikishi. Eu gostaria de abrir o conteúdo denso desses 10 segundos.